Olá, meus amigos, minhas amigas, muito boa noite a todos. Espero que Jesus esteja aí nos corações de todos, que todos estejam bem. Nós estamos aqui mais uma vez para trazer para vocês um capítulo desse livro aqui, Unidade e Sintonia, do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. Livro que estamos estudando há várias semanas aí, e hoje nós vamos estudar o capítulo 15º, que se chama No Bem, Hoje e Sempre. Recomendo que fiquem até o fim para assistirem, para conhecerem o conteúdo que o Emmanuel nos traz, muito relevante para os estudos da mediunidade. Lembrando que nós temos esse canal que está aqui, Secções Espiritualistas, se dediquem integralmente a trazer temas da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus e alguns temas espiritualistas de maneira geral. Mas a nossa plataforma, digamos assim, é toda baseada na obra de Chico Xavier, que são mais de 500 livros. Tem livros de Emmanuel, tem livros de André Luiz, Humberto de Campos, tem Maria Dolores. Nós temos uma quantidade gigantesca de livros que pode utilizar, que eu acho que nós vamos levar mais de 100 anos para poder entender toda essa obra que o Chico deixou. E também nas obras básicas da doutrina espírita, codificadas por Allan Kardec. Dos espíritos, né? Evangelho, e em particular para esse estudo da mediunidade, o livro dos médiuns. Recomendo fortemente que a gente leia e estude, tá certo? Então vamos lá, porque o tempo ele tem que ser curto para essas apresentações aqui, senão não prende a atenção das pessoas. Então o Emmanuel fala assim: se aspiras efetivamente a colaborar na construção do reino divino sobre a terra, que é a promessa do Cristo, né? Não solenizes o mal, para que o bem germine e se estenda ao grande campo da vida. Então, claro, a promessa do Cristo é que esse aqui ainda não é o meu reino, né? O reino ainda não é desse mundo, né? Mas um dia será. Então, não solenizar o mal é não propagar, não falar, não levar adiante, não fortalecer o mal com outras reações, às vezes desnecessárias, né? Para quê? Para que o bem se estenda ao grande campo da vida, ao grande campo da nossa existência, né? O exemplo que eu gosto sempre de dar aqui é: você tem um barril de pólvora ali, aqueles dos antigos piratas, assim, com aquele pavio queimando assim, e vai lá explodir. Se o pavio passar em frente de você, você não fizer nada, vai explodir. Você deixou o mal seguir. Agora, se você pisa e apaga o pavio, ele não vai explodir. Então você está, digamos assim, terminando, né? Sendo o ponto terminal daquele mal. E vai morrer ali, através do seu silêncio, da sua discrição, né? Da sua fraternidade para aquele que tem o mal estava sendo propagado, não? Às vezes até com a gente mesmo, né? Então é importante a gente não propagar o mal. Ele diz assim: ante as exemplos, né? Ante as pedras da incompreensão, não renuncies ao arado sacrificial da tolerância. Então, quando as pedras da incompreensão tiverem espalhadas no seu campo, né, mental principalmente, não esqueça do arado que vai remover essas pedras, que é sacrificial, da tolerância. Tolerância para aqueles que ali as deixaram, para que os calhaus da crueldade se convertam em alicerces da edificação espiritual a que te empenhas. Então todos nós estamos fazendo, de uma forma ou de outra, construindo alicerces de uma casa, de um prédio, de um edifício, nessa simbologia, que é a nossa estrutura espiritual futura. Mas ela tem que ser bem alicerçada. E ela só será bem alicerçada no bem. Então a gente tem que evitar que esses calhaus da crueldade derrubem, acabem, destruam esses alicerces do bem que nós estamos construindo portas adentro do nosso coração. Isso que o Emmanuel está nos falando. Através do quê? Da tolerância. Tolerância. Muito importante. Dos espinheiros da perseguição gratuita,
acontece com todo mundo, não te afastes da paciência. Já falou da tolerância, está falando da paciência agora, a fim de que os ingredientes da prova, pouco a pouco, se façam adubo da plantação de valores imperecíveis da alma que te dedica. Então, a paciência é necessária porque prova todos nós teremos. Prova não significa necessariamente que Deus esteja trazendo mal para nós. Não, prova muitas e muitas vezes é simplesmente um passo de aprendizado. A gente estuda na escola e faz prova para saber se aprendeu. Aqui também na Terra é a mesma coisa. As provas são pontos de inflexão onde a gente verifica o nosso aprendizado. Estamos aprendendo ou não. E a paciência é a grande ferramenta, é um ingrediente, como ele fala aqui, para que a gente possa transformar esses espinheiros, né, como disse, da perseguição gratuita ou imotivada, em valores imperecíveis. Por que imperecíveis? Porque é da nossa alma eterna. Levaremos daqui para as outras existências. Nós construiremos dentro de nós esse alicerce imperecível e nós levaremos para outras existências se soubermos aproveitar bem. Não interpretes ninguém por inimigo. Isso é uma frase capital nesse capítulo, gente. E é para a vida toda, não só para a mediunidade. Mas não interpretes ninguém por inimigo. Quando os adversários não se nos revelam por instrutores, a gente não está sendo testado de algum modo por esses adversários, não inimigos, certo? Estão enfermos, necessitados de amparo e entendimento. Isso está em toda a obra de André Luiz. Você pega em vários exemplos das obras de Nosso Lar, Mensageiros, Obreiros da Vida Eterna, nos Domínios da Mediunidade, que é um livro importantíssimo para a leitura para aqueles que estão estudando a mediunidade, né? Eu entendo que estão assistindo o vídeo porque tem interesse no assunto da mediunidade. Ele fala sempre isso. Aquela pessoa que momentaneamente está trazendo mal para você, né? Que estão trazendo às vezes de forma até gratuita, não são nossos inimigos. Quando muito são pessoas doentes, enfermas que necessitam de auxílio e de ajuda. Os instrutores do André Luiz nesses livros falam sempre isso. Os espíritos superiores pensam assim. É importante que você que está desenvolvendo a mediunidade comece a treinar o seu espírito para isso. Para quê? Para que amanhã você não seja um instrutor ou um divulgador de espíritos das trevas, devolvendo o mal com o mal, que é o que muitas vezes alguns espíritos inadvertidamente tentam fazer conosco. Mas nós temos que ter então tolerância para com eles. Em toda parte, olha bem o que ele está dizendo, em toda parte seremos defrontados por aqueles que realmente não nos conhecem. Não nos conhecem. E quem nos julgando pelas impressões superficiais, né, pela aparência, ou pelos pareceres de oitivo, né, de ouvir falar, se transformam em instrumentos de nossas dificuldades. Então é aquele adversário muitas vezes gratuito, ou virou teu adversário gratuitamente, mas que está ali, né, através de uma impressão superficial da sua pessoa e trabalhando muitas vezes contra você. Esquece, deixa passar, ouvida. Ele diz aqui logo na frente: aparecem por vezes na posição de companheiros que nos reclamam demonstrações de heroísmo ou de santidade que eles mesmos ainda não possuem, e nem nós também possuímos, né? Na verdade. Então eles desejam que a gente seja melhor, mas nem eles são melhores assim. Falarem de gente, nós somos ainda perfeitos, né? Ou na forma de censores, alguém que nos censura continuamente, né? E que nos reprovam a presença e o trabalho, sem cogitar do objetivo de nossas manifestações.
E muitas vezes sem cogitar do fardo que carregamos. Porque cada um carrega um fardo muitas vezes invisível. E às vezes nem um amigo mais próximo conhece. Uma dor, uma dificuldade, coisa que não é falada. Então não podemos julgar as pessoas pela aparência. Não sabe. Aquela pessoa, por exemplo, que está vivendo às vezes numa condição melhor, que tem dinheiro, mas às vezes está enfrentando situações no lar dificílimas, provas agudas, com companheiros difíceis, forma de filhos, de esposa, de esposo, né? Ou com provas para poder vencer a vaidade, o orgulho, o poder. Então, você não pode julgar pela aparência, né? em condição nenhuma. Então, seguindo aqui, ele diz assim: recebemos-los todos com serenidade. Essa aqui é a cereja do bolo, olha. Recebemos-los todos com serenidade e amor. E continuemos a tarefa de boa vontade. Ou seja, não pare, continue. Na certeza que o tempo falará por nós, hoje, amanhã e sempre. Não deixemos a Deus, não queiramos nós ser interlocutores de nossa própria causa. O próprio Cristo não fez isso. Quando indagado por Pôncio Pilatos, ele era rei, ele está dizendo: você o disse que era rei. Mas ele era e é o governador espiritual do planeta, responsável por bilhões e bilhões de almas que aqui vivem, encarnadas e desencarnadas. E sofreu naqueles momentos finais da crucifixão em silêncio, aceitando resignadamente a vontade do Pai, para nos mostrar que para assumirmos posições maiores na espiritualidade superior, é importante amar. O Emmanuel sempre fala: aqueles que amam são os que governam o mundo. Quem ama são aqueles que governam. Os espíritos superiores que cuidam dos destinos da humanidade são os que mais amam. São os que mais sabem. Sabem também, têm conhecimento também, mas aprenderam muito mais o amor. Deus é o amor supremo. Então, para chegarmos até lá, nós temos que aprender a amar. Então, ele fala aqui, o Emmanuel: recebamos-los todos com serenidade e amor. Continuemos trabalhando, que é muito importante não pararmos, na certeza de que o tempo falará por nós, hoje, amanhã. Toda vez que o mal te procure, olha que interessante isso, veste a couraça do bem e auxilia-o, aquele que está trazendo o mal para você, a renovar-se em experiência edificante. Não recalcitres. O que é não recalcitrar? Não reclamar, não ficar, digamos assim, irritado, culpando a Deus pelas coisas, revoltado, né? Recalcitrar é isso. Não recalcitres, não reclames. Siga à frente, continue o seu trabalho. Auxilie a pessoa que está te fazendo mal na medida do possível. E se você não pode fazer muito por ela, ainda faça uma prece. Sempre é possível fazer uma prece para o nosso, entre aspas, adversário. Então, ele termina aqui dizendo assim: imagina se Jesus tivesse adotado a reação da dignidade ferida. Porque poderia. O governador espiritual do orbe, sendo colocado uma coroa de espinhos, sendo manietado, sendo chicoteado, sendo obrigado a carregar a própria cruz, seria. Ele que levantou Lázaro do túmulo com 3 dias de morte, fez serenar as águas, Tiberíades, curou cegos, curou paralíticos. Poder ele tinha. Ele se resignou naquele momento supremo para mostrar a nós que a vontade do Pai que o mandou aqui era a mais importante coisa, para nos dar o exemplo do sacrifício. Então ele diz assim: o apelo à justiça teria apagado o esplendor da Boa Nova. No entanto, o silêncio e sacrifício do Mestre Divino, ainda hoje, ontem, qual ocorrerá no futuro, suscita o aprendizado e a sublimação da humanidade inteira. Nós só temos
esses aprendizados, porque ele soube sacrificar o momento supremo, aquele que nada tinha a dever, aquele que veio ao mundo para nos ensinar o amor, foi levado ao sacrifício supremo por nós, nos ajudar. E é só por isso que, passado 2000 anos, o conhecimento do Evangelho é difundido em quase todo o globo terrestre, né? Então, isso, ainda hoje como ontem, qual ocorrerá no futuro, sucinto aprendizado e a sublimação da humanidade inteira. Bom, então é isso, gente. Mais uma lição sobre mediunidade. Aprendamos essas lições do Evangelho na prática mediúnica. Você que está começando, está sentindo, está vendo espíritos, está ouvindo espíritos, estude, aprenda, se engaje num trabalho no campo do bem, aí aonde você está, na cidade onde você está, onde você mora, e você será melhor sucedido, tá bom? Um beijo aí no coração de todos, nos vemos na semana que vem. Não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos, para que o canal Reflexões Espiritualistas ganhe mais relevância, possa ser mostrado pelo YouTube para mais pessoas. Beijo, fiquem com Deus.